Eu volto com o jornalista Beto Almeida aqui no Bate-Papo Político para falar sobre os assuntos que mexem com os bastidores da política. A disputa pelo comando regional do PDT está na agenda de preocupações de lideranças estaduais, municipais e nacionais do partido. A briga tem desdobramentos com uma verdadeira guerra de liminares, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A decisão da Executiva Nacional em decretar intervenção no Diretório Estadual do PDT abriu mais uma etapa da guerra entre lideranças do partido no Ceará. O desdobramento da intervenção é marcado pela retomada do comando da legenda pelo senador Cid Gomes. Cid ganhou mais uma vez na Justiça, o que gerou a ira do presidente da Executiva Nacional do PDT, André Figueiredo. Descontente com a liminar concedida pelo Judiciário, André colocou a decisão sob suspeição e disse que iria levar o caso ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão que fiscaliza a atuação dos magistrados e servidores do Poder Judiciário. As palavras do líder pedetista caíram como uma bomba e provocaram dura reação da Associação dos Magistrados Cearenses, que, por meio de nota, considera inadmissível o uso de órgãos correicionais como forma de intimidar magistrados e magistradas cearenses, pois, em última instância, declarações desse nível detonam pouco apreço pelas instituições democráticas. Já o Diretório Estadual do PDT, controlado pelo grupo de dissidentes que tem o senador Cid Gomes, 10 deputados estaduais e 4 deputados federais, deixou escrito, abre aspas, a postura de não reconhecer uma decisão judicial desfavorável é, em nossa visão, não apenas um absurdo, mas também uma afronta aos princípios democráticos e ao Estado de Direito, fecha aspas. Segundo ainda a nota do PDT, abre aspas, ao manifestar aberta desobediência a uma decisão judicial, o presidente nacional do PDT demonstra um desrespeito não só à justiça, mas também aos valores que o nosso partido historicamente defende, fecha aspas. Esse é o quadro de desagregação do PDT do Ceará, que tem nesse momento como protagonistas da guerra interna os irmãos Cid e Ciro Gomes, cada um liderando uma corrente interna na briga pelo controle do partido no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Essa briga gera mais preocupação que atinge dezenas de prefeitos e pré-candidatos nas diferentes regiões do estado, como acontece também na região da Ibiapaba. A repórter Alessandra Lima volta com mais informações sobre essa disputa interna no PDT, que afeta também os militantes do partido no interior do estado. Prefeitos, ex-vereadores, vereadores e lideranças municipais filiadas ao PDT aguardam com ansiedade os novos caminhos do partido no Ceará para definir se irão ou não manter vínculo com a legenda. Hoje dividida na briga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Os conflitos provocaram o maior racha na história do PDT do Ceará, com reflexos diretos na vida das lideranças políticas que são ligadas aos deputados estaduais e federais, que estão deixando o partido. A debandada é puxada pelo senador Cid Gomes, líder do grupo dissidente. A inquietação dos prefeitos e pré-candidatos a vereador é porque, nesse momento, poucos sabem qual rumo adotar em função dos conflitos partidários na disputa local. Essa inquietação é marcante na vida dos pedetistas dos municípios da região da Ibiapaba, como acontece também nas demais cidades do Ceará. Muitos dos prefeitos eleitos pelo PDT em 2020 querem concorrer à reeleição em 2024 e são ligados ao Palácio da Abolição, seguem a orientação do senador Camilo Santana, mas não terão abrigo entre os partidos que integram a base de apoio à administração estadual, porque no plano local são adversários ferrenhos. O cenário é de dúvida para os pedetistas. Com informações da região da Ibiapaba, Alessandra Lima. O acirramento no PDT vai além dos conflitos políticos e invade também relações pessoais e familiares. E nesse contexto tem olhares voltados para Sobral, município que tem o controle político e administrativo dos irmãos Ferreira Gomes desde meados dos anos 90. De Sobral, as informações agora com o repórter Fúvio Mendonça. A população de Sobral tem os olhos atentos para a briga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes,
que no cenário atual terá impacto na disputa pela prefeitura do município, controlada desde 1996 pelo clã Ferreira Gomes. Ciro, em princípio, parece isolado, uma vez que o atual prefeito Ivo e a irmã Lia, deputada estadual, estão sintonizados com o governo Elmano, seguindo assim a orientação do senador Cid, que se transformou no pivô da crise que está implodindo o PDT no Ceará. O assunto que se transformou em notícia nacional está também no café, no almoço, no jantar e nas conversas entre os sobralenses que, atônitos, acompanham a triste guerra entre os irmãos Cid e Ciro Gomes. Pelo quadro atual, nenhum será vencedor e ambos saem perdendo porque, como se diz no beco do cotovelo, divisão na política é sinônimo de derrota. O grupo Ferreira Gomes tem como adversário a família do deputado estadual Oscar Rodrigues, que em 2024 pode ter a oportunidade de lançar um nome de peso com chance de derrubar o grupo que comanda a prefeitura desde meados dos anos 90. Além de Oscar Rodrigues como dos nomes da União Brasil, a prefeitura de Sobral, outra alternativa é a médica Lara, filha de Oscar, irmã do deputado federal Moses Rodrigues. Com informações de Sobral, Fúvio Mendonça. Um balanço geral sobre o que vem acontecendo nos bastidores do PDT, tanto nesta guerra de liminares protagonizadas, como bem disse o Carlos Alberto, pelas diferentes correntes que hoje, de um lado, controlada um dos grupos pelo senador Ciro Gomes e outro pelo irmão Ciro Gomes. Nessa briga, jornalista Beto Almeida, o Fúvio trouxe uma informação retratando a realidade da política. Divisão sempre significa derrota, mas tem muito mais porque a briga, a disputa de poder terá novos desdobramentos com reflexo em Brasília, onde tem questionamento no Conselho Nacional de Justiça sobre decisões da Justiça Local em relação ao comando regional atual do PDT. Exatamente, Luciano. Começou com uma briga interna, essa briga interna foi ganhando repercussão, foi ganhando impacto, daí vieram essas decisões da Justiça e vem os questionamentos e o deputado André Figueiredo, que é deputado federal, presidente nacional do PDT em exercício, disse que vai recorrer ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de correição, para poder exatamente investigar, ou segundo ele, essas constantes decisões dadas por magistrados cearenses que favorecem, em tese, ao senador Cid Gomes. Mas não apenas por isso, tá, Luciano? Porque, por exemplo, na semana passada, depois daquela reunião que o senador Cid fez, por exemplo, e na sede do PDT, que deu aquelas cartas de anuência, mais de 20 cartas de anuência, no dia seguinte ele anunciou que amanhã, terça-feira, ele também estaria convocando os prefeitos pedetistas e os pré-candidatos do partido para uma reunião que está marcada para as 3 da tarde, terça-feira, portanto amanhã, em tese no Gran Marquise. Até então, o senador pode mudar de local, porque ele agora que voltou ao comando do partido, pode ser que ele volte a fazer essa reunião na sede do PDT. Mas a reunião da semana passada, quando ele anunciou com os prefeitos, era para o Gran Marquise Hotel. Lembrando que o próprio Aldigueri disse que há uma expectativa de pelo menos 50 prefeitos do PDT acompanharem o senador Cid Gomes e as decisões que foram tomadas, segundo ele, de forma coletiva. Agora, ainda com relação a essa briga que agora envolve essa questão da justiça, Luciano, teve notas aí do PDT, pelo menos dos dissidentes, como já foi colocado aí, teve nota da Associação Cearense de Magistrados, se sentindo extremamente incomodada com a ação proposta aí, anunciada pelo presidente do PDT, André Figueiredo. André Figueiredo, Luciano, na realidade, ele diz o seguinte, que considera essas decisões recentes, né, do judiciário aqui do estado do Ceará como verdadeiros absurdos. Aí ele diz que não dá mais para conviver assim e que tem que, de fato, apresentar ou representar o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E ele usa um argumento, ele diz, olha, eu entro com um embargo que teve direito de defesa, cesseado, e eu fico 3, 4 semanas sem uma decisão. O André Figueiredo, nas palavras dele. Quando o senador pede, ele dizendo em relação ao Cid Gomes, em coisa de 10, 12 horas dá uma decisão liminar. Ou seja, na visão dele, o CNJ tem que se posicionar sobre isso.